Você chega lá no hospital para avaliar o seu paciente idoso que está internado e se depara com um paciente totalmente confuso, desorientado, às vezes tendo alucinações visuais, agitado, agressivo. Provavelmente você está diante de um quadro de delírio. Esse é um quadro muito comum e que todo mundo que atende pacientes idosos precisa entender, saber manejar muito bem. Então fica aí, que é sobre delírio que a gente vai abordar nesse novo episódio do podcast Gericlés Envelhecer com Saúde. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Envelhecer com Saúde, Gericlés. Dessa vez a gente vai falar sobre delírio. Rapaz, eu ouvindo tua introdução, eu fiquei tão triste e preocupado. Eu disse, meu Deus, que coisa, eu tô preocupado com esse paciente. Eu fiquei com delírio hipoativo aqui. Foi delírio hipoativo. Não, mas eu entendi. Realmente é uma situação muito complexa. E olha, vou lhe dizer, eu tô até surpreso como é que um podcast de geriatria, a gente chegou no episódio quanto? 20 e tantos aí, 26, 27, nem sei quanto tá. E agora que a gente vai falar sobre delírio. Pois é. Tava na hora. Deliramos, né? Muita gente pedindo. Cadê o de delírio, né? Chegou o dia do episódio de delírio. Eu cheguei a achar que a gente já tinha feito, então já deve ter lá. Cadê o... Delírio, eu preciso confessar, é um dos assuntos que eu mais gosto de ler, de estudar, de ensinar. Então, eu gosto muito de delírio. Eu não gosto de ter pacientes que lidar, infelizmente, com pacientes com delírio. Que, né? Não é fácil. Mas não é fácil, é um desafio, né? Mas é muito importante a gente falar sobre delírio. Por quê? Por que é importante a gente falar sobre delírio? Talvez pela enorme frequência, prevalência que a gente encontra, talvez pelas sequelas gravíssimas que ele pode trazer para os nossos pacientes, talvez pelas consequências graves psicológicas da família para aquele paciente. Então, olha... motivo não falta. Talvez esse seja, sim, o episódio mais importante que a gente vai ter. E do potencial podcast de iatrogenia, que eu acho que dentro das doenças que a gente acompanha na geriatria, aquela com o maior potencial de iatrogenia, de lançar recursos que são desnecessários, é o delírio. Isso. Delírio, pessoal, vocês vão encontrar na literatura uma infinidade de sinônimos, né? Você pode encontrar como estado confusional agudo, confusão mental aguda, encefalopatia metabólica, insuficiência cerebral aguda. Eu já vi para mais de 20 termos para delírio. Mas delírio pegou, né? Pegou. É o termo que mais pegou. E tu sabe, Rafa, de onde é que vem essa palavra delírio? Rapaz, eu soube recentemente. Delírio, eu achei... Mais precisamente, há poucos segundos antes de começar esse podcast. Não chega a 2 minutos. Mas olha, delirium, ela quer dizer, vem de delirare. Tá ruim do latim, vice. De descarrilhar o trilho, né? Quando... Sair do trilho. Isso, pronto. Aí então o delirium vem daí, né? De você sair do trilho, é mais ou menos isso que acontece mesmo. A gente vê o paciente meio fora do trilho. É o idoso que sai do trilho, volta pro trilho, sai do trilho, volta pro trilho, porque a gente vai ver que uma característica do delírio ele é ser flutuante. Né? E é aquele paciente da família que vai chegar pra gente, doutor, papai começou com demência. Deve ser um Alzheimer. Papai de ontem pra hoje desenvolveu uma demência. Demência de ontem, ele tava normal, até de noite ele ficou com Alzheimer. Agora ele tá Ele chega assustado, né? Chega com os olhos bugalhados, assim, a família chega, doutor, o que é isso que papai tem? Que ele tá completamente fora do normal, dizendo coisa com coisa. Assim, doutor, eu juro, prometo, ele nunca foi assim. Eu até digo à família, fique calma que ele ficou bem já, ficou normal, então fique tranquilo, que é solucionável. Então, ó, só para resumir, pessoal, o que é que vai vir nesse podcast aqui nos próximos minutos, o que é que a gente vai discutir? A gente vai falar um pouquinho sobre números impactantes de delírio, né? Consequências que o delírio pode trazer, né? Como reconhecer um paciente que está se apresentando com delírio, como diagnosticar delírio, né? Diante do diagnóstico de delírio, o que é que você precisa investigar, né? Etiologia daquilo. A etiologia do problema e, por fim, como manejar e prevenir delírio. Esse é o nosso roteirinho de hoje, da nossa conversa hoje aqui, desse tema que, como eu disse, eu gosto muito de falar. E falando de números, né? Falando de números, pessoal,
delírio é raro, raríssimo, é frequente, é muito comum, e aí? Delírio é uma das coisas mais comuns de se ver, né? Estima-se que cerca de 75% dos pacientes internados em UTI vão desenvolver delírio em algum momento. Se eu estivesse dizendo aqui 100%, talvez eu acreditasse. 15% dos pacientes que chegam em emergência, eles vão poder ter esse diagnóstico, e até 50% dos pacientes com cirurgias cardíacas, por exemplo. Então, é extremamente comum quando acontece alguma agressão de alguma forma e a gente perde mais ou menos a noção do que está acontecendo. 80% dos pacientes em cuidados paliativos vão desenvolver delírio. Existe, inclusive, o delírio terminal, né? Ou seja, a gente está falando de uma condição aqui mas muito comum mesmo. É que às vezes não é reconhecida. Exatamente. Porque às vezes não é reconhecida. Isso é normal, é encarado como isso é normal, é assim mesmo. Então aquilo que a gente estava comentando, né? Começa a iatrogenia. Não, isso é um AVC, faz jejum que aumenta o delírio, vai para fazer o exame e começa essa cascata. E por que a gente pode dizer que delírio é um grande problema para o idoso? Porque além de ser comum, ele traz graves repercussões, né? Delírio, o idoso que desenvolve delírio, ele tende a ter um pior prognóstico, né? Ele tende a ficar mais tempo internado, ele tende a ter maior chance, por exemplo, de ficar mais dependente, de ter declínio cognitivo maior, persistente, né? A gente diz que delírio, ele é um grande... Eu costumo dizer que delírio, ele é um grande acelerador de demência. É um empurrãozinho na ladeira. Todo mundo está descendo a ladeira, mas aí o delírio é aquele empurrãozinho. Então, eu costumo dizer também que muitas vezes um paciente que desenvolve delírio, ele nunca mais volta a ser o mesmo de antes. Nunca mais ele volta a ser. E aumenta a morbimortalidade. É uma coisa que eu ficava pensando, como é que aumenta a mortalidade do cara delirando na cama? Porque, na verdade, as consequências que decorrem a partir daquilo ali, ele puxa um acesso central, aí vai pegar outro acesso central e vem um acidente, ele levanta da cama delirando, cai, bate a cabeça. Então, são essas consequências que você vai ter no aumento da mortalidade. Ou por ele estar delirando, as pessoas... introduzem medicações, às vezes de forma inapropriada. O tratamento é pior do que a doença. Perpetua ali o paciente sonolento, broncoaspira, ele passa mais tempo internado na UTI, passa mais tempo internado no hospital, ele acaba indo mais, necessitando mais de uma transferência para uma instituição de longa permanência. Então, delírio está associado a mortalidade maior, como você bem disse. Agora, Daniel, fala pra gente, como é que a gente vai dar o diagnóstico? Mas calma, Rafa, a gente vai chegar lá. Sim, eu quero saber. Mas uma coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte. Isso eu me lembro quando a gente foi... Em 2018, a gente foi fazer um curso em Harvard, nós três. Né? E a gente teve aula com um cara que é um dos maiores experts de delírio do mundo, que é o Dr. Marco Antônio, Ed Marco Antônio. E foi ele que, inclusive, escreveu o artigo de revisão da New England de delírio. E aí eu me lembro muito bem que ele colocava um slide, lá, logo no começo da aula, ele colocava um slide assim, como se olhava para o delírio na década de 90. Década de 90, não muito tempo atrás. Ontem. Se brincar, foi a década que tu nascesse, não foi, Rafa? Foi. Nascesse em que ano? Eu nasci em 88. 88. 80 ainda. Tu não é tão novinho assim, não. Tu é de 70, né? Não, sou da década de 80, tá? Mas aí ele colocava lá, como se olhava para o delírio na década de 90. Sabe como é que se olhava? Sim. Achava que delírio era uma coisa normal da idade. É normal ficar meio biruta. Ele até autorizou esse termo. É normal ficar meio biruta durante o internamento. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer para prevenir. Nada que um bom e velho Aldol ou diazepam não resolva. E é uma coisa que depois do paciente ir para casa vai se resolver, né? Hoje a gente sabe que é completamente diferente. Se tem o que fazer, e a gente vai falar no final da aula o que é que se tem que fazer para prevenir. Não é algo que é necessariamente transitório. A gente sabe hoje que boa parte dos pacientes, pelo menos ali 20% dos delírios, eles podem ser delírios persistentes. Né? Persistir. E tem uma consequência grave como essas que a gente falou aqui, como eu até disse. Quem tem delírio muitas vezes não volta a ser o mesmo. Exato. Né? Nos persistentes, só o cuidado de você não deixar uma causa reversível passar despercebida, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender. Agora, Rafa e Fig, apesar de delírio ser comum, como vocês bem disseram aí, de delírio trazer todas essas repercussões que a gente já citou aí, aumento de mortalidade, internamento prolongado, essas consequências todas. A gente já viu que delírio é um grande problema. Apesar de tudo isso, delírio continua sendo sub-reconhecido na prática.
As pessoas não conseguem identificar, eles não entendem que aquela alteração, na verdade, é um delírio, aquilo tem um diagnóstico e aquilo precisa ser abordado como tal. E existem estudos que mostram que até 60% a 70% dos pacientes com delírio, eles não são reconhecidos. E não são reconhecidos em instituições de ponta, inclusive. Tem estudos em instituições de ponta, Sim. que presumivelmente eram de profissionais topados, não reconheciam o paciente com delírio. Eu acho que até pela característica como você estuda delírio, né, você vê que tem dois tipos, né? Tem o hiperativo e o hipoativo. Boa. A gente começou falando daquele delírio do hiperativo, que é fácil. O cara começa a jogar, puxar, arrancar a veia, jogar copo na parede, brigar, ficar agitado, agressivo. E o hipoativo, que passa despercebido muito frequentemente, porque as pessoas não têm atenção que aquilo pode ser um delírio. Boa, Fig. O delírio hiperativo, ele salta aos olhos. O paciente está com o diagnóstico escrito na testa que ele está ali com delírio hiperativo. Ele chama a atenção de todos, chama a atenção da equipe de saúde, então ele é mais facilmente reconhecido, diagnosticado. Já aquele idoso que está ali embotado, sonolento, que passou o dia dormindo, está um pouquinho confuso, aquele ali costuma passar muito desapercebido. Ninguém liga para ele. Então, o hiperativo, inclusive, que é o que tem uma menor prevalência, o hiperativo, né, que é ali em torno de 25%, e o delírio hipoativo desse paciente que você falou, sonolento e tal, embotado, ele vai ter até 75% dos Ou seja, casos. o hipoativo ele é muito mais comum. Muito e normalmente ele é o que está associado a um pior prognóstico. Inclusive, Provavelmente por isso, por não isso. ser reconhecido. Né? E aquela história, né? O paciente pode oscilar entre os dois. Ele pode estar no hiperativo, depois ir pro hipoativo, né? E aquele idoso que estava dando problema, agora não, ele está quietinho, está de boa. Aí todo mundo fica feliz porque ele está quietinho, mas na verdade ele está delirando ali, precisando ser tratado, revertido ou manuseado. Isso. E outra importância da gente falar de delírio é porque, uma vez reconhecido o delírio, a gente tem que entender o que é que está por detrás do delírio. Porque muitas vezes o delírio é a clássica ponta do iceberg. Tu já visse algum slide com ponta, com iceberg em geriatria? Aula tua com slide de iceberg, acho que não ter... Não, talvez uma, não. No máximo... Que história. Não, veja. Todas as aulas de Daniel tem uma... Não venha com essa não. Eu só coloco hoje em dia em delírio, Sim. porque Peraí, tá muito batido, né? E assim, arroz de festa, delírio nas aulas de geriatria. É verdade, agora veja. Mas o iceberg exemplifica muito. O delírio exemplifica exato. muito bem o fenômeno do iceberg. E ele mostra o seguinte: delírio não é uma doença que se acaba em si. Ele não é a doença. Delírio, muitas vezes... É uma síndrome. É uma síndrome. Ele é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente vai precisar daquele médico que ele seja curioso e ele tenha que ter na ponta da língua: meu paciente está agitado, e a pergunta que vem em seguida é: por quê? Meu paciente está dormindo muito. E a segunda pergunta é: por quê? A terceira pergunta é: por quê? E a quarta pergunta é: por quê? E é aí onde a gente tem que atuar. Maravilha, maravilha. Então, diz aí pra gente, Rafa e Fig, qual é a característica básica, principal de um paciente que desenvolve delírio? O que é que faz a gente pensar que ele possa estar desenvolvendo um quadro de estado confusional agudo, de delírio? A principal coisa, a principal palavra que a gente vai ter quando a gente está avaliando um paciente com delírio se chama atenção. A gente vai ter classicamente aquela flutuação da atenção, onde esse paciente ele não consegue fixar uma atividade. Então esse é o primeiro, é a primeira coisa que a gente vai pensar. Ou seja, é uma mudança aguda. Sim, o que ajuda a diferenciar de uma demência. Exato. Né? Sim. Ele é aguda e é flutuante. Ou seja, aguda, quando a gente fala aguda, é de dias a horas. Exato. Né? Não é de meses a anos. Exato. É flutuante. Ela tá agora, não tá, como o Eduardo falou já em outro momento. E aquela vai e volta, ela é flutuante. Ele está relacionado... Flutua ao longo do dia, né? Tem momentos que tá melhor... Plena lucidez. Tem momentos que ele tá... A família diz exatamente isso. Doutor, tem hora que ele tá normal, não tem nada, e de repente começa a falar coisas desconectas, nada a ver com nada, né? Quer dizer, essa flutuação é justamente aquilo que a gente encontra na definição. Delírio é uma condição que o residente que está passando o caso com o staff, muitas vezes fica danado da vida com o paciente. Agora, ele estava ruim agorinha, professor. Juro. Aí a gente chega para passar a visita e o paciente: seu José, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tá normal.
Por que você disse que ele estava ruim, né? Esse é o outro delírio escondido, é o delírio do residente. É o delírio do residente, é o residente tá em delírio, né? Então, agudo, flutuante com déficit atencional, né? Desorganização mental, né? Há um estado de desorganização mental, né? Não consegue ter um raciocínio lógico conexo. Isso. E alteração do nível de consciência. Então, se a gente tivesse que colocar em 4 alteração pontos... do nível de consciência, que pode ser para mais, ou seja, agitado, inquieto, agressivo, ou para menos, embotado, sonolento. Né? Então, se a gente fosse separar em 4 pontos, a gente colocaria como uma mudança aguda de um curso flutuante, isso é 1. Desatenção, isso é 2. Pensamento desorganizado, isso é 3. E alteração do nível de consciência. E se você for olhar essas 4 coisas... Essas 4 características... Essas 4 características, elas compõem o CAN. Isso. E a gente pode até fazer alguns... O CAN, que é o Clube Atlético Mineiro? Não, é o Confusional Assessment Method, que aí você vai... Poderia ser. Poderia ser, né? Do Galo Mineiro. A gente tem até algumas maneiras de a gente poder identificar junto com o paciente. Então, por exemplo, essa questão da desorganização mental, né? Você pode pedir para ele, dar a mão para ele aperta a sua mão e pede para ele apertar a sua mão toda vez que você falar a palavra A. E aí você vai ver que ele não vai ter essa capacidade. Porque precisa de atenção. Isso aí está inclusive na atenção. No MOCA, né? No MOCA, isso. A desorganização, na verdade, seria você fazer ele um pensamento lógico, né? Olha, há uma pedra no mar, o que acontece com a pedra no mar? Ele vai dizer, você tá doido, doutor? Eu sei o que acontece com a pedra no mar, mas se ele não souber, ele vai ficar sem a resposta para você. E essa realmente da atenção seria você pedir para ele fazer, para ele apertar sua mão toda vez que você falar a palavra A, e você começa a conversar com ele, ele vai apertar ou não sua mão. Que inclusive entra no rastreio. Então a gente está falando aí de como identificar, como rastrear um paciente idoso com delírio, né? Então a gente já falou aí do CAN, que é o método mais conhecido, já bem consolidado e já estudado na nossa população brasileira, já tem a versão traduzida para mais de 20 idiomas, né? O CAN, então é o método mais... E do CAN existem muitos outros. Isso quer dizer. Do CAN, Exatamente. O método do CAN. Do CAN. E do CAN decorar. Foram criadas outras baterias baseadas, originadas, né, no CAN. Mas existe uma forma de rastreio ultra breve de delírio, que eu costumo utilizar muito na minha prática, que é muito rápido, muito simples. Diz aí, Rafa. Eu tenho uma história sobre esse rastreio ultra breve. Eu tava num dos meus rodízios durante a residência de geriatria, foi num hospital em Ohio, em Columbus. E eu não conhecia esse rastreio. Nessa época eu ainda não conhecia. E quando eu tava lá, a geriatra que eu tava rodando com ela, eu acompanhava ela, toda vez que ela entrava no quarto, lá o geriatra, nesse hospital que eu tava, ele era chamado, a gente chama nefro aqui, o nefro vai lá, dá o parecer e vai embora, né? Indica diálise ou não. Aí o geriatra era assim, ele era parecerista. Aí a gente ia dar o parecer da geriatria. O paciente tava com delírio, 90% dos chamados eram pacientes com delírio. A gente ia para dar parecer de delírio. Aí ela chegava e fazia, quais os meses do ano de trás para frente? Todos os dias a gente fazia essa pergunta 10 vezes. Com todos os pacientes que a gente entrava. Era a mesma pergunta que ela fazia. Ela perguntava qual dia da semana e quais os meses do ano de trás para frente. E era engraçado que a gente usava e a gente usa todos os dias. Então a gente avaliava a progressão da melhora do delírio. Então todo dia a gente ia lá e perguntava, olha, ele agora chegou em junho. Olha, ele agora chegou em março. Rodrigo, tá vendo? Aí, agora acertou tudo. E aí eu me lembrei de que hoje a gente tá gravando esse podcast, né? Hoje, no dia que eu tô gravando, a gente tá gravando esse podcast. Ontem eu tô com uma paciente minha internada na UTI, uma paciente muito querida minha do consultório, internou com uma pielonefrite. E ela tava na UTI, chegou no primeiro dia com delírio. E aí eu fiz esse rastreio ultra breve. A gente ainda não comentou o que é o rastreio ultra breve, é você pedir para o paciente dizer os meses do ano de trás para frente, do último de dezembro até janeiro, e pedir para dizer o que dia da semana é hoje. Né? Que é isso que Se errar os dois, a gente diz que o rastreio é positivo, você deve aprofundar a avaliação. E aí Quais são os meses do ano aí? Repete, Rafa. Eu não vou dizer não. E aí, no primeiro dia do internamento dessa paciente, ela se confundiu toda, se atrapalhou todinha. Aí ontem, ela já estava bem melhor, já estava 48 horas de antibiótico, eu fiz um rastreio de novo, ela acertou, bate palma, dona fulana, a senhora tá muito melhor.
E aí, quando foi hoje, quando eu abri a porta... Bom dia, dona Eu já fulana. disse os meses do Já ano. sei, o senhor vai me perguntar hoje sobre os meses do ano. Eu disse, ia. A senhora tendo lembrado disso aí, eu não vou nem mais. Aí ela, eu treinei. Treinei. Ou seja, mas- o antibiótico tá fazendo efeito, o delírio tá indo embora. Tá Mas isso é tudo certo. fantástico você falar assim, porque veja, se é algo que ao conhecimento médico do dia a dia a gente não detecta, se a gente não souber que ele existe clinicamente, como a gente estava comentando, é porque muitas vezes você vai precisar de uma ferramenta diagnóstica. E tanto o rasteio breve como o CAM vão lhe ajudar, lhe auxiliar. Não são eles os definitivos de diagnóstico de um delírio, é a contextualização, na verdade, mas eles são ferramentas importantíssimas com sensibilidade e especificidade para diagnóstico do delírio. Existe uma outra ferramenta que não precisa necessariamente a gente detalhar ela, mas é uma ferramenta que tem ganho muito espaço na literatura, que é o 4AT. Número 4AT. Essa é uma ferramenta que foi criada por Dr. Alaz Dahi, que é da Escócia, e ele é um dos principais estudiosos de delírio no mundo. Daqui a alguns dias a gente vai ter a oportunidade de estar com ele no Congresso. E é outra ferramenta que tem ganho espaço porque ela é muito sensível em vários cenários, tanto em UTI como em enfermaria, como na emergência, e também é muito rápido de ser aplicado. Então 4AT, e nós inclusive já temos um post sobre o 4AT no nosso Geritools, né? No Geritools, Na nossa linha editorial Geritools nós já E no publicamos. curso também. Bom, E uma coisa importante, Daniel, e agora seguindo só com o nosso raciocínio, existe uma coisa que eu gosto muito de dizer. O delírio ele vai aparecer em algum paciente dependendo de dois fatores. Esse fator pode ser da agressão ou do agredido. Então, existe exatamente uma diferença muito grande entre aquele tipo de agressão. Por exemplo, você vai ter uma pielonefrite com sua paciente grave, que teve sepsia, ela ficou na UTI, e foi uma paciente jovem. De repente, pode ser que aquilo ali nem seja um grande problema. E ela não tenha um delírio maior. Agora, se aquilo ali acontece num outro paciente um pouco mais frágil, aquilo ali, de repente, pode ser muito mais fácil de desenvolver delírio. E, às vezes, uma agressão muito simples pode ser simplesmente capaz de causar o delírio. Então você tem ali uma cistitezinha leve, um ardor a urinar, e aquela idosa de 95 anos que já tem uma demência, que é fraquinha, que anda com dificuldade, aquilo ali para ela vai ser um delírio grave e ela vai ficar completamente... Perfeito, Rafa. O que você colocou aí, a gente precisa ter em mente a relação entre fatores predisponentes e fatores precipitantes. Fatores predisponentes é o que você disse, do agredido. Uhum. Então, qualquer pessoa pode desenvolver delírio. Bebê, inclusive, existe delírio em bebê. Então, qualquer pessoa pode desenvolver delírio. Mas o delírio ele tende a ser mais frequente e mais facilmente vai ocorrer em pessoas que têm mais fatores predisponentes. Né? Então, o principal fator predisponente para delírio é Demência. idade avançada. Quer dizer demência, não é demência. Idade avançada e demência. Ok. Então, é o idoso que já tem algum grau de comprometimento cognitivo prévio. Tá? Essas são as duas populações que são mais vulneráveis a desenvolver delírio. Um jovem pode ter delírio? Pode, mas o fator precipitante tem que ser mais grave, mais agressivo. É o que você disse ali. Uma jovem pode ter um delírio diante de uma sepsia urinária, por exemplo, um choque séptico. Ela pode ficar confusa. Já uma idosa frágil, com uma demência de base, que vive numa instituição de longa permanência, multimórbida, basta uma mera cistitezinha para ela desenvolver delírio. É o drogado, o jovem drogado, né? Se for por dar um exemplo máximo aí, não tem doença, tá se drogando e ele vai ter o delírio, né? Da droga. E isso é tão importante, pessoal, que aí eu vou usar um exemplo que eu já tive de uma paciente minha que eu tive e que eu costumo citar muito esse caso dessa minha paciente para os residentes. Foi o seguinte, me lembro como se fosse hoje, eu recebo uma ligação da filha dessa minha paciente, que era uma idosa, até então uma idosa robusta, idosa bem funcional, dirigia, e disse um belo dia que a filha me ligou dizendo que a mãe, numa bela tarde, foi levar a neta na aula de inglês, dirigindo. Quando voltou da aula de inglês,
A funcionária dela percebeu que ela estava confusa, desorientada. Confusa. E aí a filha me ligou. Doutor Daniel, o que é que eu faço? Eu disse, olha, leve dona Cicrana, dona fulana para emergência. Precisa ser visto o que é que está acontecendo. Isso foi de manhã. Passou-se o dia... isso foi de tarde. Passou-se o restante do dia, não tive notícias dela. Quando foi à noite, eu ligo para a filha. Olha, me dê notícias da sua mãe. Não, ela foi para emergência. Chegou na emergência. O médico da emergência fez um sumário de urina e disse que estava com uma infecção urinária, uma cistite, e aquilo era a causa do problema, mandou ela para casa com a medicação, com antibiótico. Aí eu já comecei a ficar preocupado, já comecei a ficar tenso. E foi. Mandou para casa com que antibiótico? Com ciprofloxacina. Aí a minha tensão aumentou ainda mais, porque a gente sabe que quinolona predispõe delírio no idoso, né? Exato. Eu disse, olha, fulana, eu não estou satisfeito com isso. Eu estou preocupado. Porque sua mãe nunca teve nada, do ponto de vista cognitivo, para estar desenvolvendo esse quadro confusional. Eu não me contentaria só com esse diagnóstico de uma simples cistite. Ela estava, inclusive, com algum sintoma urinário? Não estava com nenhum sintoma urinário. Boa. Olha só. Eu disse, olha, fulano, eu não estou satisfeito. Eu acho que ela mereceria voltar para a emergência. Tá, Daniel, eu vou resolver aqui. Não deu 2-3 horas, essa filha me liga. Daniel, mamãe acabou de ter uma convulsão aqui no banheiro. Olha só. Leve ela urgentemente para o hospital. Resumo da ópera, essa paciente tinha estava fazendo um estado confusional agudo, um delírio, por uma crise epiléptica sem manifestação motora. Estado de mal epiléptico não convulsivo. Era uma encefalite. Ou seja, a paciente ela não tinha deterioração cognitiva prévia. Se ela faz delírio, não acredite que isso seja uma mera cistite. Vá atrás de algum fator predisponente mais grave. Importante você citar. Fica aí a lição. E ainda tem isso, Daniel. Você citou exatamente um caso assim perfeito em relação assim, quais são os componentes de doenças que podem estar frequentemente associados por detrás de um delírio. E tiveram 2 trabalhos assim, ainda não grandes do ponto de vista de estratégia científica, trials pequenos, que falaram exatamente isso, que o que você mais encontra no paciente com delírio é um sumário de urina alterado. E não obrigatoriamente é uma infecção urinária. O idoso tem muitas vezes o sumário alterado e não é infecção urinária. Principalmente a mulher idosa. Isso, é uma bacteriose sintomática. Então, existe esse erro frequente de diagnóstico, de chegar na emergência com delírio ou até no ambiente hospitalar, faz o sumário, dá alterado, já acha que fechou a causa e resolveu o problema. Já se contenta com aquilo, né? Isso, e deixa de investigar todo o restante, que é fundamental no diferencial do paciente com delírio. Exatamente. Então, eu vou olhar aqui para a câmera e vou lembrar vocês, nem todo delírio é por infecção urinária. Nem todos são. Nem todos são. Na verdade, não se contente. Agora, se há aquela idosa que começou a ter sintomas urinários, febre, ardor miccional e desenvolve delírio, aí a gente fica mais convencido que seja. É muito mais fácil. Agora, beleza, a gente tá falando aí de algumas causas, então vamos lá fazer uma listinha das principais causas que podem levar a delírio. Acho que a primeira é a infecção, que acabou de comentar aqui eu agora. Eu vou estruturar pelo acróstico. Sim, o acróstico. Acróstico. Eu tudo não é acróstico. Ou mnemônica. Acróstico mesmo, né? Tá certo. Então, o acróstico delírio. Se você pegar o D de drogas. Então, drogas são grandes causadoras de delírio. Então, a gente vai ter aí como primeiro. E de drogas, vamos só falar aqui, drogas. Que drogas, principalmente? Medicações com efeito anticolinéstico. Então, às vezes é um antigripal que tem um anticolinéstico na fórmula, né? Benzodiazepínicos. Drogas psicoativas em geral. Hipnóticos não benzos, opioides. Sim. Né? Então, todas essas medicações que têm potencial de mexer no psicológico, elas podem causar delírio. Na verdade, quase todas as drogas podem causar, até aquelas que não fazem isso. Mas essas em especial. Antidepressivos, opioides... Principalmente aquelas que têm efeito anticolinético, né? Que a gente sabe que vai ter um efeito principal. Beleza. Delírio, de eletrólitos. Tive um internamento recente de um paciente meu no consultório. Ele é um grande etilista, muito, muito pesado. E começou a ter crises convulsivas em casa.
crise convulsiva, teve uma crise convulsiva, a filha me ligou e disse, doutor Rafael, olha, ele acabou de ter uma crise convulsiva. Eu digo, olha, isso é igual ao hospital, vá. Mas doutor, já faz meia hora, ele tá ótimo, tá super normal. Eu disse, não, veja, ele nunca teve crise convulsiva, ele não tem um diagnóstico, ele precisa ir pro hospital. Tá certo, tá bom. Mesmo jeito da tua. Aí, só que ela mais corajosa, né? Aí não levou. Com meia hora eu perguntei, já chegaram na emergência? Mande o médico da emergência falar comigo. Ele disse, não, doutor, papai ficou melhor, a gente achou que vai amanhã de manhã. Eu digo, olha, minha recomendação persiste, ele deve ir para a emergência. Aí com meia hora de novo, ela me liga, doutor, a gente tá indo, ele teve outra crise convulsiva. Totalizando, ele teve 6. E a causa da crise... E ele acordou quando ele fez um bocado de coisa lá e tal. Aí ele voltou totalmente confuso. Delírio franco lá, totalmente desorientado. E a gente achou um magnésio de 0,5. Era a causa da hipomagnesemia. Era do delírio dele, hipomagnesemia, com cálcio de 5 era o que ele tinha. Então, eletrólitos. Certo? A gente vai olhar. E aí em eletrólitos... Magnésio 0,5, cálcio de 5, né? Magnésio de 0,5. Magnésio de 0,5 e cálcio de 5. E aí, em eletrólitos, vamos falar tem aí... vários eletrólitos, né? Cálcio pode ser... Tanto hipercalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, que é talvez o mais comum de todos. Desidratação, que a gente pode colocar aí. Desidratação, um dos principais. Um dos principais. Sódio, cálcio, fósforo, olha, magnésio. se fosse para colocar aí... desidratação, drogas e infecção. 3 grandes fatores precipitantes. Grandes fatores. Beleza. Que é o I já do acróstico delírio. Não, tem infecção vai ser embaixo, mas vou chegar lá. Peraí, que eu tô ainda no E, né? L. Aí L a gente vai ter que pegar do inglês, né? Esse aí poça barra. Mas é do inglês. Lack of drugs. Abstinência, né? Então, quando você tá faltando uma droga. Lack, pra quem não sabe aí o inglês, né? Falta, né? Isso. Lack of drugs. Então você tá faltando uma medicação que você usa. Eu me lembro de um caso que foi teu, esse paciente, e assim, geriatra ama odiar benzodiazepina. Ama odiar benzodiazepina. Que eu me lembro de um caso, você falando, que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, de um paciente que fazia uso crônico de benzodiazepínico, chegou com delírio hipoativo na emergência e foi suspenso todos os benzodiazepínicos dele. Ele melhorou da infecção e quando melhorou da infecção, daqui a pouco ele começou a piorar. Tudo parecia estar melhorando em termos de infecção, PCR caindo, leuco normal, não tinha mais febre, catarro diminuindo e ele com a piora do delírio. Aí você colocou lá, voltou o benzodiazepínico para ele. E meu Deus, oh my God, como é isso, né? Voltando o benzodiazepínico, isso foi lá em 2018, eu acho. E o paciente melhorou. Então, era justamente isso. Ele tinha deficiência de droga, ele estava faltando uma medicação que ele estava absolutamente habituado a usar. Então, o benzodiazepínico, ele também pode fazer falta. Eu costumo dizer, olha, eu odeio benzodiazepínico no idoso, mas se o idoso já toma benzodiazepínico e ele interna, agora não é hora de tirar, não. Não é hora de mexer. Vamos tirar isso depois, no ambulatório, quando voltar pro consultório. A não ser que ele esteja muito desmamar ruim, e tudo mais. Mas tirar benzo, não. Você pode até tentar reduzir um pouco a dose, mas tirar não é a hora H. Então, beleza. Delírio, D-E-L. Agora o I de infecção, que a gente já falou bastante. E aí, aqui. Principalmente infecção urinária e pneumonia, né? Mas pode ser outras infecções. Como a encefalite e tal. D-E-L-I-R agora. Aí a gente vai ter redução, o R de redução sensorial, que é E a gente é profissional nisso. A gente é profissional em fazer isso, né? Todo mundo, como eu disse, às vezes interna, já tira o óculos, que é para não perder o óculos, tira a chapa, que é para não perder a chapa, tira o aparelho auditivo, que é para não perder, que é muito caro, que foi 30 mil, aí bota tudo no saco, entrega para a família. Tu já tentasse repor isso na UTI? É difícil. É uma desgraça, é um desastre. É difícil. Porque aí é aquela história. Primeiro vem o medo das pessoas que são aparelhos caros, né? Uma prótese é uns 10 mil reais, um aparelho auditivo é 50 mil reais. Um óculos é, às vezes, 2 mil, 3 mil reais. Então, o medo de perder isso... É muito grande. E perde, viu? Perde muito. E assumir esta responsabilidade, né? Ninguém sabe se desaparece. Entra um buraco no chão e entra. Isso é uma segunda infecção. Que o pessoal fica com medo de ter são dispositivos que... É como se associasse isso a mesmo... penduricalhos que a gente usa quando entra, não deveria usar quando entra na UTI. Né? Então, assim, é uma guerra. Então, redução sensorial. Outro ponto é o D-E-L-I-R. Aí depois vem I, intracraniano, de intracraniano. Aí vai coisas que vão acontecer dentro da cabeça. Aí a gente vai ter AVC.
Hematoma subdural. Quantos hematomas subdurais a gente não já teve? Cefalite? Encefalite, Eu nunca tive nenhum, não. Não, eu não, né? Tá, Mas eu... E epilepsia, como foi esse meu paciente. Então, eu já tive uma paciente que, certa vez, eu me lembro, Eduardo muito falando disso, não, caiu, bateu a cabeça, tom, caiu, bateu a cabeça, tom, me lembro disso 500 mil vezes. Aí eu me lembro de um paciente que chegou no... Eu tô feito aquele Who Wants to be a Millionaire, já viu? Quem quer ser um milionário, toda vez tem uma história, eu sou assim. Aí chegou essa paciente pra mim e disse, doutor, olha, ela teve uma queda há 1 mês atrás, bateu a cabeça. Pô, mas 1 mês já faz um bom tempo. Olha, veja, toda queda precisa de uma tomografia. Doutor, ela não tem plano de saúde, não sei o que, será que não dá pra gente segurar? Eu digo, olha, vamos lá, né? Já tem 1 mês da queda. Ela tá normal? Tá normal. Ok. Aí, vamos esperar agora, vamos ver, fiquem vigiando, qualquer coisa vocês falem comigo. 15 dias depois eles ligam pra mim, doutor Rafael, olha, a demência dela piorou muito. Ela tá muito pior, ela tá assim, eu não sei o que foi que aconteceu. Aí eu disse, olha, foi aquela queda que ela caiu 1 mês e meio atrás. Mas doutor, 1 mês e meio. Eu disse, vão pra emergência agora e façam uma tomografia. A tomografia dela, se você tiver o livro da gente aí, de geriatria, está no capítulo de avaliação cognitiva, que eu coloquei lá. Um hematoma subdural enorme, imenso, desviando toda a linha média para ela. Ela foi para o hospital e eu, meu Deus do céu, ela vai morrer, não vai dar tudo errado. Ela fez a drenagem e ela está viva até hoje. Isso já tem uns 4 anos. Isso não tem num guideline específico, a gente sempre orienta, né? O paciente levou uma queda na emergência, ele vai fazer a tomo por natureza até dos protocolos X e justos nas emergências, né? 45 dias. Mas depois de 1 mês, muito mais, né? é precavível que você faça uma tomografia de controle por causa dos hematomas subdurais, que pode estabelecer a partir daí. Bem, isso não era uma piora de uma demência aguda, era um hematoma subdural. Continuando o teu acróstico aí, Rafa, diz aí. Faltam 2 ainda, deliri 1, né? U e o M agora, U e o M. U é de retenção urinária, também tenho várias histórias para lhe contar de retenção urinária. Paciente internado na UTI, fazendo opioide, benzodiazepínico, e aí faz retenção. E outro, extremamente importante, que está aqui no U de retenção urinária, mas para a gente se lembrar, impactação fecal, constipação. E segundo o Dr. Frank, né, que é um grande amigo nosso, ele diz, olha, constipação e fecaloma é a principal causa de delírio num paciente internado acamado. Então, principalmente em cuidados paliativos. Principalmente em cuidados paliativos. Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Então, e da primeira incontinência. A pessoa se queixa às vezes mais da incontinência urinária do que a impactação. Exato. Então, é isso aí. É muito difícil fazer cocô deitado, né? Se você estiver ouvindo aqui, a gente quiser fazer um teste, depois você tenta. Você vai ver que é extremamente difícil. Então, uma pessoa acamada, ela tende a ter constipação e isso gera muito delírio. E o último... Quer falar alguma coisa? Pode ser. E o último, o M, delirium, que a gente colocou aqui como o miocárdio, né? Forçou a barra também. Vamos dizer. Forçou a barra. Aí você vai ter doenças coronarianas, né? A gente vai ter ali infarto, angina. TEP no idoso pode se apresentar com... TEP pode se apresentar com... Só lembrar da incontinência urinária, que é uma queixa, que é uma referência frequente dos colegas e dos familiares, né? Que a gente chega, o paciente... esse paciente tem incontinência urinária, está com retenção. Mas não, mas ele está urinando, doutor. E a gente esquece. Transbordamento. Exatamente. Né? Eu explico a teoria do copo, né? Você está com um copo lá meio cheio, que você vai enchendo e chega no final, uma gota transborda. Então ele está cheio de urina ali na bexiga ainda e não esvaziou completamente e vai gerar dor. Exato. Então é isso. Diagnosticou delírio, e a gente já conversou aqui sobre como avaliar delírio, como rastrear delírio. Diagnosticou delírio, você tem que ir atrás da causa subjacente, que são todas essas possíveis causas que a gente acabou de comentar. E aí, diante de um paciente que eu diagnostiquei delírio, que eu estou rastreando, que eu estou investigando as causas, o que é que eu devo solicitar? Como é que eu devo avaliar esse paciente? Né? Lógico que você vai fazer o exame clínico, o exame físico ali, porque às vezes fica muito óbvio, você vai palpar o paciente e sente ali um bexigoma, né? Você vai ver que o paciente pode estar apresentando um nistagmo, lembrar que a gente já teve caso de síndrome de Wernicke, né? Intolerância, deficiência de tiamina. Então lembrar aquele delírio. Meu primeiro paciente da residência. Aquele delírio que você não está encontrando uma causa óbvia. No UpToDate ele coloca... Ficar atento a isso. Inclusive o UpToDate coloca aqui, delírio sem uma causa óbvia clara, é melhor você fazer logo reposição de tiamina. Botou, internou, você não tá óbvio o que é,
coloca tiamina. Principalmente naquele idoso que já está desnutrido, que é alcoolista. Mas reposição valendo, né? Naquela tiaminazinha. Não, né? é Valendo tiamina para mesmo. encefalopatia de Encefalopatia de Verne. encefalopatia de Verne, que é dose alta, Uhum. certo? Nos primeiros dias, 500 miligramas de tiamina. Pois é, então a gente vai ter aí... De 8 a 8 horas. Então, na anamnese, a gente vai ter que fazer uma investigação completa, né? Olha, quando começou, como foi que começou, foi agora, quanto tempo a gente tem aí, introduziu alguma medicação nova, retirou alguma medicação, tá tendo febre, tá tendo dor, a gente tá aí diante de algum outro sintoma associado, tem tosse, tem disúria, teve uma vacina que tomou agora recentemente, teve alguma diarreia, sei lá, alguma coisa na história ali que possa nos guiar para saber o que é isso. Isso é da anamnese, mas de exames, a gente tem alguns exames que a gente deveria pedir também. De praxe, a gente vai pedir exames laboratoriais, né? Depois você fazer, claro, você vai fazer anamnese, como você bem disse aí, o primeiro passo sempre é colher bem a história clínica, mas alguns exames laboratoriais podem ser super válidos, né? Hemograma, bioquímica básica, ionograma, função renal, função hepática, um sumário de urina ou urina tipo 1, dependendo de onde você seja no Brasil. É porque a gente fala que sumário de urina, mas tem lugar que é sumário de urina AS. aqui, é AS, urina tipo 1, né? Uma urocultura. São exames básicos de rotina, né? Uhum. E uma neuroimagem, via de regra, a gente acaba pedindo uma neuroimagem, a não ser que tenha ali uma causa muito óbvia, né? Muito óbvia, o paciente não teve nenhum sinal de trauma, não teve nenhum histórico de traumatismo craniano, ele não tem nenhum sinal focal, não sinal convulsionou, neurológico focal, nenhum outro achado anormal neurológico, pode prescindir de uma neuroimagem. Mas, via de regra, a gente vai fazer uma neuroimagem. Tomar cuidado só com os jejuns prolongados de desidratação, que terminam perpetuando esse delírio, né? Ok. E, eventualmente, a gente pode recorrer para um estudo do LCR, né? Aquele paciente que você está suspeitando de uma neuroinfecção, ele principalmente está com uma infecção que não tem um que faz a crise convulsiva. Meu paciente que chegou convulsionando, eu pedi um LCR, antes de a gente ter o magnésio, oxe, o que é que está acontecendo aqui? Então, um LCR a gente fez e, inclusive, veio alterado. E lembrar só que, assim, é uma dúvida frequente, né? Nesses casos, nessas situações. LCR antes do exame de imagem ou exame de imagem antes do LCR? Sim. E aí volta a questão, né? Volta a questão se o paciente tem ou não sintomas focais, se tem um quadro convulsivo aí não diagnosticado de base. E aí você pode até lançar a mão do LCR antes do atomo se ele não tiver nada disso. Mas, habitualmente, se faz exame de imagem antes do LCR. Ok. E agora, diagnostiquei delírio, fui atrás das causas, como é que eu manejo o paciente que está agora com delírio? Como é que eu manejo? Nada que um bom e velho Aldol não resolva, Rafa. Vamos fazer o seguinte, lá na ele está sem comer, com certeza. A gente passa uma sonda, amarra os braços, Aldol e diazepam. Primeiro diazepam, depois o Aldol. Pra ele ficar calmo para a injeção. Bota uma luva de boxe e prende ele no leito, né? E amarra. Exato. Pronto. Aí esperar passar, né? Porque é normal. Fica tranquilo. Quando for para casa vai melhorar. Se a gente pudesse agora, nesse exato momento, botar a foto daquele cachorrinho botando sei, né? Sei, né? com C cedilha, né? Isso aí. Então, é claro que nada disso que Rafael falou é correta. Mas é uma das coisas que a gente mais observa, né? A gente vai entender agora que tratar delírio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é resolver a causa. A causa é a primeira coisa que a gente acabou de Na verdade, a primeira coisa que deveria ser feita seria prevenir delírio. Sim, claro. Desde o momento que aquele paciente internou no hospital. É porque você fez a pergunta, ele tá com delírio agora na sua frente, aí eu não tinha mais como prevenir, né? Mas a primeira coisa que tem que ser feito é não deixar acontecer, porque né? delírio é uma condição prevenível, potencialmente prevenível. Até 40% dos casos de delírio, ele pode ser prevenido, né? Então, internou um paciente idoso no hospital, já tem mais chance de ter delírio, já vamos adotar as estratégias de prevenção. Porque essas estratégias de prevenção serão as mesmas que a gente vai utilizar, inclusive, para o manejo do delírio. Sim. Agora, suponhamos que o paciente, Rafa,
a pergunta que eu fiz para você. Já está com delírio, Pronto, o que, é que a gente já vai está, fazer? já está. Depois a gente vai falar de como prevenir. Tá. Né? Ok. Então ele já está com delírio na nossa frente, agora a gente precisa tomar uma conduta. E é aquilo que eu estava falando. A gente identificou a causa, a gente sabe exatamente o que é que a gente vai fazer, então a gente precisa tratar essa causa. Então vamos ali repor o magnésio, vamos tratar esse cálcio, vamos entender o que foi que fez aquilo acontecer. É uma infecção urinária, vamos tratar aquela infecção urinária, vamos tentar resolver aquilo. Vamos trazer coisas familiares para ele de casa, vamos informar para ele. Aí a gente já está entrando em uma comunicação mais adequada. Vamos dizer a ele, olha, o senhor está com infecção urinária, o senhor está agora no hospital, aqui meu nome é Rafael, a gente está cuidando do senhor, está tudo bem, a gente vai se organizando devagarinho e as coisas vão melhorando. Tentar colocar aquele ambiente o mais familiar possível, né? De repente, às vezes, a gente vai trazer itens de casa, colocar ali, que já está entrando um pouco na prevenção, que também é por aí, mas a gente vai trazer coisas familiares, a gente vai pedir para a família chegar junto, ó, gente, fica ali do lado dele, dá um apoio, explica o que está acontecendo, seja repetitivo em dizer que estão aqui do lado, que a gente está no hospital, que está tratando uma infecção urinária. Vamos tentar desinvadir esse paciente ao máximo. Olha, vamos tirar qualquer amarra que ele esteja fazendo. Amarrar um paciente é um crime, né? Então, vamos tentar tirar a sonda urinária, sonda nasentérica, qualquer coisa que esteja invadindo aquele paciente. Monitores que não forem essenciais. Exato. Tirar, né? Se for possível, vamos tirar ele da UTI. Tirar o máximo de fio possível. É, vamos tentar, se for possível, se for seguro, vamos tirar ele da UTI, colocar ele no quarto, junto da família, um ambiente mais calmo. Então, tudo isso vai fazer. Eu sei que tá todo mundo se coçando aí. Poxa, ele vai parar de falar essas besteiras, não vai dizer a dose do Aldol, né? Mas isso é fundamental que você tá falando, exato. né? Isso é o que resolve. Eu falo até às vezes brincando, mas é o que a gente termina fazendo na prática e vendo, que a gente pega o capítulo de delírio e inverte ele na hora que vai ler. A gente começa lendo pelo tratamento farmacológico, e a gente está falando aqui do tratamento não farmacológico, que é fundamental no tratamento do delírio. E às vezes a comunicação, ela é o ponto-chave. Tornar um ambiente menos hostil ao paciente. Exato. Explicar sempre ao paciente o que é que está sendo feito, o que é que está acontecendo. Ó, eu estou me lembrando muito desse paciente agora, que foi o mais recente que internou com delírio meu, e eu cheguei lá, tava a técnica braba com ele, na hora que eu entrei na UTI, tava ele brigando com a técnica. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu boto o oxímetro, ele joga fora. Eu boto o oxímetro, ele joga fora. Eu digo, você disse a ele o que tava fazendo. Eu já disse de manhã. Eu disse, você tá entendendo que ele tá doente? Que ele teve um monte de crise convulsiva, que ele tá num ambiente hostil, ele não enxerga esse meu paciente. Ele não tá vendo o que você tá fazendo, ele não tá ali enxergando. Então, vamos tentar. Ambiente frio, no ambiente gelado. Aí eu cheguei pra eles, seu fulano, aqui é Rafael. Ele tava meio confuso, não me reconheceu nesse dia. Eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô precisando ver um negócio no seu dedo aqui, pra ver o oxigênio como tá. Eu posso colocar? Aí ele, pode. Aí eu botei e deixei o negócio no dedo. Aí a técnica saiu braba. Ah, não sei o que. Veja, a única coisa que eu fiz foi avisar. E ele conseguiu entender. E deixou, e ficou lá. Pelo menos uma hora que eu tava lá, ele deixou o negócio no dedo. Então isso é uma coisa, né? Então ambiente, comunicação adequada, tirar as coisas que estão invadindo, o que mais? E o cuidado, o zelo, porque a gente diz assim, não, traga foto familiar, coloca aqui no quarto para ficar lembrando a família e tal. Aí o pessoal às vezes coloca a foto de um lado contraproducente ao olhar do paciente habitual. Sim, tem que botar no lugar certo, né? De forma que ele veja. Na cama, ele tá no pé da cama as fotos. Ou então, outro dia foi uma televisão, você traga aqui uma série para ela assistir, porque ficar olhando para esse teto branco o dia todinho, ninguém merece. Aí bota a televisão no pé da cama, a paciente olhando pro lado também, não adianta nada, né? Tem que ter efetividade no tratamento não farmacológico. Tá, ok. Então, essas são essas medidas não farmacológicas todas que você citou, Rafa, são de fato as medidas mais seguras e de fato as medidas mais efetivas, mais eficazes. Muito, né? Mas de longe é o mais efetivo. Então, que são indicados em a gente tentar fazer em todos os pacientes. Um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Mais claro, um ambiente mais... Eu sempre digo para o paciente, esqueci de dizer isso, toda vez que você chega no quarto, o dia tem que ser muito dia e a noite tem que ser muito noite. Então, de dia é luz, Todo dia eu chego de manhã cedo para avaliar meus pacientes internados. Você abre da janela. Normalmente eu passo de manhã cedinho. Antes de ir para o consultório, eu passo para fazer as visitas no hospital. E eu já saio abrindo a janela. Eu faço a mesma coisa. Gente, bora, 8 horas da manhã. Isso é hora de estar na cama, dona fulana. Vou logo abrir aqui eu chego na janela lá. Eu tenho que escurinho gostosinho é esse? Quem já se viu isso? Essa paciente que eu comentei agora há pouco, da pielonefrite, que delírios,
Eu cheguei ontem no quarto, tava escuro, disse, daqui a pouco, cuidado que tem morcego por aqui. A senhora tá internada no hospital ou numa caverna? Me diga aí. Aí hoje, quando eu entrei, que foi quando ela disse que... Tô treinando, ela já foi brincando. Hoje não tem morcego aqui não, viu, doutor Daniel? O quarto todo claro e ela já dizendo, hoje o senhor não vai encontrar morcego aqui não. Então, é deixar o ambiente calmo, claro. Muito bem. E medicamento? Quando é que a gente faz? Diga aí. Pois é, a bronca é o medicamento. E olha, eu quero que todo mundo entenda que medicamento é um recurso de último caso. A gente só vai usar medicamentos realmente quando a situação está incapaz de ser contornada com outras situações. Então, às vezes, a gente vai fazer uma contenção química. Porque você pode amarrar uma pessoa ou fazer odol para ela. É mais ou menos semelhante. A gente está fazendo uma contenção química. Então, o remédio vai entrar nesse contexto. E a gente sabe que o uso de medicações em pacientes que têm delírio, ele aumenta a mortalidade. Então, se a gente fizer medicações para aquele delírio, aquele paciente tem uma chance maior de morrer, tanto pelo que Eduardo falou. A gente vai ter efeitos colaterais de medicações, a gente vai ter eventos adversos relacionados à administração da medicação, como retirada de acesso e por aí vai. Disfagia. Então, e outras coisas como disfagia e tal. Mas, tudo bem, a gente já fez de tudo, pelo amor de Deus, está todo mundo se acabando de agonia. O paciente está oferecendo risco a ele, à equipe do Essa entorno. É a frase-chave, esse é o ponto-chave. O paciente oferece risco a ele ou a alguém que cuida dele. Então, aí, esse paciente precisa, de fato, de alguma contenção química. E aí, a gente tem algumas opções. No caso do delírio hipoativo, a gente tem um total de 0 opções, né? A gente não vai fazer nada para ele. Existem alguns estudos do Aldol, mas não se usa na eu vi, prática, no UpToDate ele diz não se usa, isso. Não é endossado. Isso não é endossado. No UpToDate ele fala do Aldol no paciente com delírio hipoativo, mas isso não é endossado. Não é endossado. Não tem. Não deve ser feito. Não tem guideline, nem na verdade, pessoal, o antipsicótico ele vai transformar um paciente num delírio hipoativo em hipoativo. Acabou. Acabou. Exatamente você resumiu minha fala. Tá? Então, é isso que eu ia comentar. Assim, essa angústia da gente fazer a medicação, e é natural, né? Porque a gente vai muito na parte do remédio mesmo para poder atuar. Tem que lembrar que no delírio, ele nem previne e nem cura o delírio. Não faz nenhum dos dois. Ele faz isso, ele transforma o delírio hiperativo no hipoativo, que é mais confortável de tratar. Acabou-se, é isso. Beleza, mas a gente precisa fazer, a gente agora tem que fazer alguma coisa pra ele. Então, vai o bom e velho Aldol como talvez uma opção ali de primeira linha, que talvez seja uma das que a gente menos gosta de fazer, mas ele ainda é uma opção. A vantagem do Aldol é que ele pode ser feito por via oral, por via endovenosa, por via intramuscular, por via subcutânea. Exato. Por todas as vias. Lembrando que via oral é a melhor via para fazer o Aldol, né? É a mais segura. É a mais segura. A via venosa, ela tem um risco aumentado de fazer um alargamento do intervalo QT. Em alguns lugares é até proibido. Eu não gosto de fazer venoso, não. É permitido, desde que você... Não, mas assim, a primeiro, faça dose baixa, você monitore o intervalo QT, porque pode alargar QT, pode levar a arritmias malignas, como a tossada de Mas lá, a chefia da UTI, onde eu trabalhava, ela dizia assim, não pode fazer. Aqui não se faz. Na nossa UTI não se faz. Mas a gente sabe eu recorro mais realmente ao intramuscular. E já vi UTIs fazerem intravenoso, mas como o Gomes está dizendo, vai de caso a caso. E é dose baixa, tá? 0,5 a 1, no máximo 2 miligramas. Às vezes até 0,25, a gente vai ali até 2 miligramas e acabou. Pode ir até o teto de 4,5. Em ambiente não UTI. No ambiente de UTI, você pode ultrapassar essa dose de 4,5 dia, tá? Não é problema, porque você vai estar com monitorização. Então, o pior que pode acontecer é um rebaixamento de nível de consciência, e se não for a questão do intervalo QT. Mas na UTI é uma dose máxima do dia ali até 4,5 por conta dos sintomas extrapiramidais, que aí vem queda, disfagia, consequências. E lembrar que o antipsicótico, por si só, boa parte dos antipsicóticos tem efeito anticolinérgico. Sim. Então eles podem, então, além de precipitar. Sim. Exato. Certo? Aí vem outras opções, como risperidona, olanzapina e quetiapina, são as que a gente mais utiliza. O geriatra, eu não sei vocês, mas assim, sempre a sensação é que parece que quetiapina é o preferido, né? É o queridinho. Se o paciente tiver com rebaixamento de nível de consciência, sonolência, eu não uso quetiapina. Sim, não, a gente não vai usar nenhum, né? Porque, porque tem mais efeito sedativo. Muito mais efeito sedativo. Embora tenha menos efeito antidopaminérgico, né? Efeito é o que menos dá parkinsonismo, mas é o que mais dá a sedação. Que às vezes é o que a gente
gente quer, né? Se o paciente tiver Uma dose com baixa, agitação especialmente. e oscilando agitação com algum quadro de sonolência ali, eu ainda prefiro dar o Aldol, que é o respaldado na cenário de literatura. UTI, paciente agitado, uma opção boa, interessante, Fantástica. é fazer o Precedex, Sim, né? dexmedetomidina. Não, e ele é indicado, inclusive, mais do que o próprio Aldol. Mais do que o próprio Porém, Aldol. E tem trabalho mostrando tem isso. que ter Eu já li. atenção também. à bradicardia e hipotensão que Que é efeito extremamente comum. colateral, que acontece. pode acontecer. Mas, em resumo, drogas só quando o paciente está oferecendo risco a si e aos outros no delírio hiperativo. Faz um eletro antes, né, para poder ver o intervalo QT. Isso. Então, avalie o intervalo QT e utilizem drogas pelo menor tempo possível. Tá certo? Bom, eu acho que com isso a gente deu uma resumida aí, falamos sobre os principais pontos, aspectos dessa que é uma entidade, uma síndrome, não é uma doença específica, é uma síndrome muito comum na geriatria. E um recado, tá, pessoal? Muitas vezes não se contente, como a gente já disse, com um diagnóstico, uma causa só, às vezes e frequentemente vários fatores estão levando aquele paciente a desenvolver delírio. Uma outra coisa, só para frisar aqui, que é um grande diagnóstico diferencial, é delírio e demência. Muitas vezes o paciente com demência é o que mais faz delírio, certo? E diferenciar o que é demência, o que é delírio, muitas vezes é desafiador, é difícil. A dica é você perguntar para o acompanhante, para o cuidador, para o familiar que mais convive com o paciente, pergunta, isso aqui que ele está apresentando, a forma como ele está agora, é diferente Do habitual? do habitual dele? Tá pior. Então é melhor interpretar como sendo delírio e ir atrás de uma causa subjacente, certo? A chance de você errar é menor adotando essa estratégia. Nesses casos, eu olho para o acompanhante. Se o acompanhante estiver aperreado, preocupado, é porque provavelmente aquilo ali começou a acontecer há pouco tempo. Às vezes o acompanhante está tranquilo, está calmo, aí eu digo, então é capaz disso ser uma coisa já antiga. Outra coisa de delírio que eu gosto sempre de falar nas aulas é que delírio muitas vezes é um desmascarador de demência. Sim. Como assim? Vou explicar. Muitas vezes o paciente ele tem já uma demência de base que não foi reconhecida ainda pela família, pelos profissionais de saúde que assistem aquele idoso. Era aquele esquecimentozinho que papai e mamãe vinha tendo e aquilo ali isso é da idade. E quando o paciente desenvolve o delírio, então tem estudos que mostram que boa parte dos pacientes com delírio no hospital, principalmente aqueles que fazem delírio por fatores estressores precipitantes mínimos, né, como uma cistite, passou um dia ali em observação na unidade coronariana, fez delírio, peraí, isso pode ser que ele já tenha uma demência de base. Exato. E que está desencadeando um delírio. Então, delírio muitas vezes é desmascarador de demência. E eu tenho um caso emblemático do consultório, me lembro como se fosse hoje, paciente infartou, foi até num dia que me marcou, um dia do jogo Brasil e Bélgica na Copa de 2018. Nossa. O Brasil perdeu da Bélgica e acabou a derrota do Brasil contra a Bélgica. Recebo a ligação da esposa desse meu paciente que ele estava infartando e estava indo para o hospital. Infartou, foi angioplastado. Até então, também num jogo desse, né? Não tinha diagnóstico de demência até então. Internou, infartou, não foi um infarto grave, mas angioplastou, stent, foi para a coronária, não foi entubado, não precisou de oxigênio. Um dia, na unidade coronariana, esse paciente enlouqueceu, fez um delírio importante e aí acendeu a luz, possibilidade de ter delírio. Demência. Demência. Dito e feito, passado um tempo, eu continuei acompanhando, cheguei a fechar o diagnóstico que ele tem a doença por Corpus de Levy, demência com Corpus de Levy. Tá? Então, ficar atento que muitas vezes delírio ele é um desmascarador de demência e um acelerador de demência. Só que a gente não falou rapidamente esse ano nas medicações, risperidona e olanzapina, falou? Que a gente pode utilizar, né, sem problema. Eu, particularmente, uso mais no ambiente de consultório do que propriamente no ambiente hospitalar. Bom, acho que é isso, gente. Não, só uma coisa antes.
as medidas que a gente tem de prevenção é implementar tudo isso que a gente falou lá no tratamento antes de acontecer. Então, é como você falou, aquela ali de manter um ambiente iluminado, não só para tratamento, mas como para prevenção. É trazer um ambiente familiar para aquele momento antes de acontecer. Em casa e também em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos eletivos, que o pessoal esquece de fazer essas medidas nos procedimentos eletivos. Eletivos, exato. Okay. É tratar ali uma anemia para aquele paciente que vai fazer uma cirurgia. É você prevenir complicações. Reduzir a hostilidade do ambiente. Reduzir a hostilidade do ambiente que vai acontecer. Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Volto a lembrar para vocês se inscreverem nos nossos canais, nos acompanharem nas nossas redes sociais. Divulguem, compartilhem esse conteúdo que certamente vai ajudar outros profissionais, sobretudo aqueles que atendem pacientes idosos em suas práticas. Tá bom? Fechou? Acho que é isso. Então, até a próxima. A gente se vê. Um forte abraço. Legal, pessoal. Um abração. Até mais.